É com muita honra que a Assembleia Legislativa se une aos esforços globais nesta 20ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Este espaço representa o compromisso do Poder Legislativo com a construção de políticas públicas sustentáveis, inclusivas e eficazes no enfrentamento da crise climática. Para mediar este painel, convidamos Sua Excelência, deputado estadual Fábio Freitas, presidente da Comissão de Agricultura, Terras, Indústrias e Comércios e Serviço. Que bom, ele veio de torcida hoje. Fabetes, né? Vamos lá, ele se faz acompanhar Dr. Dilson Augusto Capuz Frazão, representante da FAEPA. Dr. Alex Silva, representando a ABAV, Associação Brasileira de Agências e Viagens. Convidamos também Dr. Hernandes Raiol, presidente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileira Pará. Convidamos também Dr. Fábio Lúcio, presidente do Conselho Regional de Administração, e também aqui representando a doutora Elizabeth Gruvaldi, presidente da Associação Comercial do Pará. E também convidamos o Dr. José Leonardo, da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará. Para a abertura deste painel, deputado... Então convidamos também o diretor-presidente da Embrapa Pará, Valquimário. Agora sim, quero ver se vai funcionar a equipe que veio bater palma, porque com a palavra agora e para a abertura oficial deste painel, deputado Fábio Freitas. Obrigado. Tá vendo? Beleza. Tá baixinho, né? Vocês são demais, né? Vocês estão demais, hein? Gente, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui nessa tarde, como presidente da Comissão do Setor Produtivo e Agronegócio da Assembleia Legislativa. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o setor produtivo na Amazônia, e o tema é preservar e desenvolver, desenvolver e preservando. E eu trouxe estes homens aqui, lideranças como ABAV, OCB, Embrapa, FACIAPA, ACP, porque aqui está o setor produtivo do estado do Pará. Atrás de cada um deles aqui tem milhares, milhões de pessoas no estado do Pará que eles representam. E a gente já vem de uma caminhada há muito tempo. Então, mais do que eu falar, é eles que têm que falar um pouquinho do que eles têm feito através, aqui para vocês terem ideia, a partir do turismo do estado. O que a ABAV tem feito? O que as cooperativas do estado têm feito? O que o comércio tem feito? O que a associação de 77 municípios no estado tem feito pelos municípios? A Embrapa com a AgriZone, que está acontecendo lá na Embrapa mesmo. Todo que é agricultura, gente, no nosso Brasil, até fora do Brasil, tá lá. Uma coisa de louco lá. Faltou chamar aqui o Carlos Ledo, por favor, meu amigo Carlos Ledo, da CDM, representando o nosso secretário Paulo Bengston. Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso querido estado do Pará, gente. Vem aqui, por favor. E olhem para o sapato dele, tá? Não teve como eu não olhar. Feito de escama de pirarucu.
Essa que é a ideia, né? Bioeconomia. Então, como o tempo está em curto e eu ia apresentar para vocês um monte de coisa aqui, a gente vai deixar cada um deles falar um pouquinho. O senhor é o último a falar, tá? Porque o senhor é quem ajuda eles. É eu quem ajuda eles, né, nesse sentido. Mas o senhor vai ser o último a falar, tá bom? Então o senhor fica ali sentadinho ali, ó. O senhor senta aqui. O senhor senta aqui. Quem vai painelar em outro stand aqui daqui a pouco? Alguém? Não? Então o Valquimar é o primeiro. Você quer deixar preparado ali? Você aguarda de boa? Então tá bom. Quem vai começar? Minha mãe mandou. Quem tá pronto? É porque voltou. Eu tô enrolando aqui, gente, porque voltou agora aqui, ó. Tava apagado. Já tá pronto? Tá pronto? Então, o Alex da Bave? Tá bom, então. Então, põe o meu aí só um pouquinho pra eles verem aí, ó. Ó, gente, só um pouquinho aqui pra vocês verem. Sou presidente dessa comissão aí, ó, que trabalha sobre este tema, ó. Se vocês verem, agricultura, tudo que é ligado à agricultura, eu estou ali na presidência dessa comissão na Alepa. Lá tem 14 deputados. Aí eu queria até chamar aqui, quem é da comissão? Os funcionários da comissão de agricultura lá. Vem aqui, por favor, aqui na frente aqui. Vem aqui, ó. Não é só agricultura, é legalização de terras, regularização fundiária, é a questão, vocês verem ali, indústria, comércio, serviços, empreendedorismo e cooperativismo. Pode subir aqui, por favor. Esses aqui são os funcionários tanto da Assembleia Legislativa como também do gabinete do deputado Fábio Freitas. Vem um pouquinho mais para a direita. Vem mais. Vai mais. Vai mais. Cadê o Luiz? Luiz, vem aqui, Luiz. Se perdeu? Venha, querido. Todos eles aqui são funcionários da Assembleia Legislativa e também do meu gabinete. É eles quem faz, todos eles, os ofícios, requerimentos, que conversam com as secretarias, que vai falando, vai demandando em cima do que os senhores aqui, ó, pedem pra gente. São eles aqui, ó, virem pra eles aqui, por favor. É este grupo aqui, ó. Tá? Não, é só pra vocês olharem, pra vocês verem. Esse aqui é o Dr. Kemison, que é o secretário da comissão, tá? É o Dr. Kemison aqui, ó. E os outros, pra você ver, ó, cabelinho branco, senhoras, senhores, que já tem 30 anos de Alepa, que ajudam a gente lá, tá bom? Então, obrigado. Vocês já foram apresentados. Volte. Então, o nosso trabalho lá, para vocês verem, é encontrar solução para vários problemas que vem ocasionando aí no setor produtivo, tá bom? Então eu não vou falar mais a respeito, tem muita coisa pra gente mostrar, ó. Pode passar, ó, o que a gente luta, a gente tá lutando pela ZPE, que agora é uma realidade, graças a Deus, lutando pela Zona Franca do Marajó, a sócio-bioeconomia, a gente promove audiência pública, a gente leva até o governo do estado, até o governo federal, as coisas que são de comum acordo da população que se organiza. Passa aí, pode passar, por favor. Pode passar, passe. Só para eles verem os números ali, ó. Pode passar. É que eu tô acelerando para passar. Pode passar o outro. Passe o outro também. Aí as exportações do estado, ó. O estado, 23 bilhões de exportação, é muito dinheiro. Olha o que o estado é, gente. Ah, tá nos dois lados agora. Tá vendo? Minério de ferro é o que mais bomba aqui. Antes desse painel tava aqui o mineral. Cobre, alumina, soja, entre outros aí. Pode passar, passe para eles verem. Pode passar. Passe. Vai, passe. Cooperativismo. Eu não vou falar porque eu quero que eles falem. Aqui é o PIB, ó, do nosso estado, que tá, graças a Deus, nós estamos chegando a arrecadação de 50 bilhões de reais, né? Pode passar. Esse aí, ó, nós somos líder nacional, ó, na produção, ó. Pra quem não sabe aí, ó. Açaí, abacaxi, cacau, dendê, mandioca, pimenta do reino. Segundo lugar no limão, terceiro lugar na banana, quarto lugar no coco. São dados para vocês saberem que o nosso Pará, ele é líder realmente nacional nessa produção. Passe. Aí tem algumas cidades, ó. Eu ia mostrar isso aí para vocês com calma, mas não vai dar para mostrar.
Pode passar. Passe. Aí o impacto que a gente tem, né, nas florestas plantadas, na produção de diversos grãos, entre outros. Pode passar, passe. E é isso aí. Com vocês, meu amigo Alex, presidente da ABAV, por favor. Vamos lá. Bota dele, por favor. Eu tô acelerando porque o outro painel é daqui 1 hora. Tem todos eles para falar ainda. Desculpa, perdão. Eu falei se era ele, se era você, mas tá bom. O manual da Codec é super importante. Você já ouviu falar de distritos industriais? Pelo estado do Pará? O de Belém, de Ananindeua e outros que estão vindo aí? É este cara aqui, ó. ZPE. É parceiro da CDM, é nosso parceiro. Manuel e Biapina. Daqui a pouco também ele vai falar sobre isso, tá? Senhores, desculpe... eu tô acelerado, é porque o painel de antes comeu 20 minutos, então eu acelerei meu tempo, tá? Então com vocês, Alex da ABAV. Obrigado, Fábio. Abaixo. Tem outro? Alô, alô. Não. Alô. Vai falando. Pessoal, boa tarde. Alô, alô. Ótimo, obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Alex Silva, sou presidente da ABAV. Para quem não sabe, a ABAV é a Associação Brasileira de Agências de Viagens. A ABAV é a maior entidade que representa as agências de viagem por todo o Brasil. Ela é nacional, nós somos cerca de 2.500 agências e passa por nós a movimentação de todo mundo no Brasil, e principalmente também a movimentação dos estrangeiros no Brasil, de todos os estados. E todo estado tem uma ABAV estadual e eu estou atualmente estou como presidente da ABAV Pará. Aqui nós somos 60 associados na ABAV Pará e dentre eles temos 2 segmentos no turismo, um de turismo receptivo, outro de turismo emissivo, e passa por nós a responsabilidade de atender essa COP30 e também de fazer o belenense, o paraense que não quis estar aqui nesse momento, né, e aproveitar as férias escolares, o home office de algumas empresas e quis viajar, aproveitar esse intervalo de tempo. E justamente foi por isso que foi dado as férias, né, para que a movimentação fosse um pouco mais reduzida, mas a gente sabe que o belenense, a gente não iria ficar em casa, a gente gosta de estar ali no corpo a corpo recebendo as pessoas, né. Eu queria agradecer o Fábio e a Alepa, principalmente também, por sempre dar voz à ABAV. Apesar de parecer óbvio a ABAV falar sobre o turismo, mas não é sempre assim. Infelizmente, não é sempre nós que falamos sobre o nosso segmento. E o Fábio é sempre um grande parceiro, sempre dando voz à ABAV, então isso eu quero deixar aqui publicamente um agradecimento, que você sempre nos dá a oportunidade de falar, de ser ouvido. Agradecer também ao governo federal, ao governo estadual, à Prefeitura de Belém, que vem assim incansavelmente fazendo de tudo para que essa COP aconteça, mas principalmente agradecer ao setor produtivo. Eu falo aqui em agradecimento às agências, aos restaurantes, aos hotéis, que incansavelmente há mais de 2 anos vem trabalhando para desenvolver, para realizar uma COP incrível e uma COP marcante. Eu separei aqui para vocês algumas coisas de que estamos fazendo durante essa COP30, né? Como eu falei, passa por nós receber os turistas, passa por nós cuidar da logística desse turista aqui, e a COP, ela foi um desafio muito grande, por isso que a gente vem há quase 2 anos nos preparando, nos qualificando, porque ela requer um jeito diferente de tratar. A gente não lida só com um cliente normal, nós lidamos com chefes de estados de diversas línguas, então ao longo desses 2 anos o setor, as agências vêm se qualificando, se preparando, investindo em material físico, em veículos, para que agora, nesse exato momento onde nós estamos aqui, que a gente possa realizar um bom trabalho e assim deixar um outro legado que eu também vou comentar com vocês. Então é isso, no dia a dia somos nós, desde o dia 1º de novembro, que estamos recebendo pessoas, fazendo com que eles conheçam o Marajó, fazendo com que essa COP
seja o que muita gente já estava esperando. É uma COP que ela vai sair daqui. Ela não é só aqui nessas tendas. É uma COP que vai fazer com que a pessoa viva a COP. Aqui algumas experiências, é como eu comentei, nós temos a nossa função é fazer com que eles sintam o porquê do que foi muito falado. Por que Belém, se não tinha uma estrutura? É por isso, é porque há 30 anos a COP anda pelo mundo falando de clima, falando de floresta, mas dentro de um prédio. Então nós estamos aqui para mostrar o porquê de ter sido na Amazônia, o motivo. E a gente vê, desde que chegaram as imagens, as pessoas filmando a chuva, aqui algumas fotos, mas a gente que está ali na frente do turista, quando ele prova um açaí batido na hora, quando ele vê alguém subindo no açaizeiro, quando ele tenta subir no açaizeiro, quando ele sobe em cima de um búfalo no Marajó, isso é muito gratificante. E é muito gratificante também para nós que estamos andando nas ruas, olhar os outros agentes de viagem que estão lá trabalhando, eles estão orgulhosos, estão felizes, estão cansados, mas acima de tudo com o sentimento de que está fazendo o melhor que podia, está fazendo o que se propôs a fazer, o que se treinou, o que se qualificou a fazer, e está entregando essa imagem que vai deixar um legado para o nosso estado, para a nossa cidade e para o Brasil também, né? Esse tipo de experiência que a gente tem ouvido das pessoas. Aqui ela está falando: "Thank you for making that possible. It's an amazing experience." Na COP, quando se fala de floresta, quando se fala de Amazônia, quando se fala de qualquer questão climática, é na floresta que ela vai sentir, é na floresta que ela vai viver. Uma pessoa dessa, ela volta para o país dela falando o porquê que a gente tem que mudar, porquê que a gente tem que cuidar da floresta, porquê que a gente tem que cuidar do nosso clima. E esse é um legado da COP. Um outro legado que é imensurável. Nós, agência de viagens da ABAV, nós nos preparamos muito para esse momento, para que pudéssemos garantir o pós-COP, pudéssemos garantir o nosso 2030, 2035, porque a COP vai passar e todos nós aqui vamos ficar. Então são frases como essa, dessa cliente que fala, que eu comento, ela elogia muito o nosso serviço, mas e aí eu falo, agradeço e peço, espero que você volte. E ela fala, eu com certeza vou voltar. Um serviço mal feito é uma imagem mundial mal feita, mas um serviço bem feito também é uma imagem mundial muito bem feita, e é isso que garante o nosso futuro da cadeia produtiva do turismo. Aqui temos um legado. Eu falo não só de estrutura, não tem como discutir. A nossa cidade, ela tá linda. A gente anda nas ruas, o próprio belenense, ele está visitando a própria cidade e conhecendo, porque muitas das vezes já tem praças que ele não sabia, tem portos que ele não sabia, e tá muito legal. Eu tenho certeza que todos vocês estão andando na cidade, e eu falo aqui como um belenense, é um orgulho danado ver as pessoas rindo, com um sorriso, estufando o peito para dizer, essa aqui é a minha cidade. Essa é a minha cidade. Então, essa estrutura, esse legado estrutural, ele vai ser fundamental para o nosso turismo. A parte sustentável, o turismo, ele é uma cadeia muito grande. Ele usa muitas vertentes. Não é só a agência de viagem, o guia de turismo que ganham. Não é só o hotel. É o flanelinha, é o pipoqueiro, é o cara que vende na feira. Então, o turismo, ele tem que ser sustentável. E nós, das agências de viagens da ABAV, a gente procura usar toda essa cadeia. Um outro legado, esse é imensurável, é a pessoa, são as pessoas. Nós queremos tornar
Belém um estado turístico, um estado que tem potencial, mostrar todo o seu atrativo. Mas a gente precisava que as pessoas também entendessem o turismo como uma rede, uma fonte de renda. A gente precisa com que os feirantes entendam que o turista vai lá e quer provar. E que é provando que ele vai comprar mais. Essa ideia do que como o turismo é importante. Então, as pessoas tendo essa noção de que eles moram numa cidade altamente turística, porque ao longo de vários anos eu tenho amigos que falavam, mas e aí, o que você mostra aqui em Belém? Poxa, pessoal, tem muita coisa para se ver em Belém, tem muita história, mas agora eu vejo as pessoas com mais orgulho e elas mesmas batem no peito e dizem, Belém tem muito o que se mostrar. Isso é um legado que é imensurável. Eu coloquei aqui embaixo sobre o Fórum Social Mundial. Esse é um outro legado que isso não tem estatística. No Fórum Social Mundial, não sei se vocês tiveram oportunidade de participar, de estarem aqui, foi em 2009, há 16 anos atrás. Eu conheço uma pessoa que em 2009 tinha acabado de se formar, jovem ainda, e por conta das línguas, ele foi convidado para participar do Fórum, para trabalhar no Fórum Social Mundial. E desde então, ele começou a gostar do ramo e há 16 anos ele está no ramo e está aqui falando com vocês. Então, esse legado, quantos Alexes nós estamos formando hoje? Quantos Paulos, quantas Brunas, Lucianas, Biancas, Mário, João, nós estamos formando hoje? A gente anda nos hotéis, nós vemos diversos recepcionistas novos, nós vemos diversos guias novos, nós vemos diversos motoristas novos. Quantos dessas pessoas não arranjaram aqui numa COP, num evento histórico como esse, uma fonte de renda e um trabalho para o futuro? Isso é um legado da COP e que nós, agência de viagens, temos muito orgulho de fazer de proporcionar esse legado. Como eu falei, essa COP, nós paraenses, principalmente nós belenenses, nós iríamos fazer com que o público vivesse a COP, ele sentisse, ele saísse daqui e ele entendesse, ele tomasse essa chuva, ele pegasse essa chuva, ele sentisse o calor humano do paraense, ele começasse com o ribeirinho, e é isso que nós estamos entregando, muito orgulhosamente estamos integrando. Eu não sei se vai aparecer o vídeo. Não, né? Não, tá, tudo bem. Qualquer coisa. Esse vídeo aqui mostra um pouco, ele não vai estar, mas esse vídeo mostra um pouco dessa interação. Eu falo no vídeo que a COP de Dubai foi muito bonita, foi muito moderna, mas não tinha essa interação. A COP de Baku foi incrível, foi muito legal, mas não tinha esse corpo a corpo do paraense. Esse segredo, só nós daqui de Belém, nós sabíamos que ia ser assim. Enquanto o mundo e o Brasil duvidava da nossa capacidade de entregar uma COP incrível, de proporcionar um momento único, nós paraenses, no fundo, sabíamos que a gente ia entregar, que a gente sabe receber. É como eu falei no início, foram férias escolares, home office, para que o paraense ficasse em casa, mas a gente não vai ficar em casa, porque a gente vai lá e vai recebê-los, vai dar um abraço e vai fazer com que eles voltem, como aquela pessoa falou, eu vou voltar com certeza. E essa é a função do associado da ABAV, das agências da ABAV, é por isso que a gente tem trabalhado nessa COP diuturnamente. Estamos cansados, mas acima de tudo, incrivelmente felizes e agradecidos a Deus, principalmente, por ter dado essa oportunidade para todo o estado do Pará de receber uma COP dessa, um evento como esse. E no mais é isso, eu agradeço as palavras aqui, o tempo de fala e estou à disposição. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, meu amigo Alex da ABAV. Gente, quiser viajar ao Pará, o Brasil e o mundo, é só falar com a ABAV, tá bom? Tá ali a dona Edna ali também, olha, guerreira, tamo junto, tem um monte de abaviano aí, ó. Obrigado por vocês terem vindo. Agora com vocês, vai colocar o vídeo da OCB e depois nosso amigo Hernandes Raiol, presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, Pará.
lá em Porté, faz todo o Pará, né? Ó. Açaí, farinha, olha que lindo. É as cooperativas no nosso estado do Pará, ó. Olha a polpa ali, olha. Gerando emprego, renda. Cooperativa de energia também. Olha que bacana. Cicobi, Sicredi, Unicred, Cressol. A Unimed é uma cooperativa também. Olha lá, ó, de saúde, ó, bem-estar. É odontológico. Muito legal. Aí, ó, a Concaves, de catadores de recicláveis. Muito legal. Tô traduzindo aqui o vídeo. Olha aí, todo mundo feliz. Ó. Mulheres de Barro, de Paruapé. Tem aqui também em Coraci. Olha lá, ó, Costaf, uma cooperativa de mulheres que estão no presídio. Bacana, né? Copernorte de Castanhal, ó. Essa aí é lá de Santarém, de educação. Muito legal. Eles fazem doação, ó, né? É o dia C, dia de cooperar. Aí doa isso aí tudo aí, ó, nos lugares mais longínquos do Pará. Essa é a Cooperativas. A COP das cooperativas. O Ano Internacional das Cooperativas, falado pela própria ONU. Com vocês, Hernandes Raiol, presidente da OCB Pará. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Mais alto que o som da chuva é música. Bem, lamentavelmente não saiu o som, mas era um carimbó para dar uma alegria, alegrada na turma, né? Mas, gente, assim, eu sou o Raiol, parceiro de todos esses líderes aqui, certo? Porque cooperativismo é isso, ninguém faz nada sozinho. E se alguém aqui levantar a mão e disser, ó, eu faço alguma coisa sozinho, ganhe R$1 milhão do deputado. Cadê o deputado? Peguei? Ok. Então, gente, cooperativismo é isso. Nós vimos um vídeo, reciclagem. E como é que eu vou limpar um planeta, como é que eu vou fazer um planeta sustentável sem a reciclagem? Não dá. O brasileiro é o povo que mais descarta. Então nós precisamos trabalhar essa educação. E aqui nós temos várias cooperativas, inclusive aqui no evento tem uma cooperativa que está fazendo a retirada dos resíduos todos os dias. E também essa grande estrutura, uma cooperativa participou, que foi a nossa Coopercom, né? Correto? Então veja, o cooperativismo está em todo lugar. Nosso tempo é curto, então veja, hoje o cooperativismo do Pará, ele impacta diretamente cerca de 23% do povo do Pará. Que número é esse? Pega 8, 9 milhões, vezes 23%, quantos milhões deu? Então veja, 2 milhões e alguma coisa, meu Deus. 2 mil, quase 3 milhões de reais, de pessoas. Esse é o impacto que o cooperativismo vai lá, direto e indiretamente, essas pessoas que têm algum vínculo ou recebem algum benefício. Então isso pra gente é maravilhoso. Mais maravilhoso é saber que as nossas cooperativas, e o exemplo é a Canta, acabei de saber, a Canta sozinha tem mais de 12 mil hectares de sistema de SAFs, é o sistema florestal que refloresta as nossas terras. Você tem fruta, você tem madeira, então é um exemplo mundial. Se você juntar todos os outros sistemas agroflorestais, além da Canta, a gente chega mais, segundo informação do meu presidente, meu amigo Xavier, a gente está chegando hoje a 5 milhões de hectares. Eu fiquei surpreso, mas veja só, essa recuperação pode ser depois respaldada pelo meu presidente, chefe da Embrapa, Valquimário. E também eu quero já fazer um convite, vamos lá conhecer a nossa AgriZone, né? Não estou indo lá. Aqui está maravilhoso, ok, mas vamos lá na AgriZone. É muito interessante. Gente, também o cooperativismo hoje, ele é responsável por 11% da economia do estado do Pará. O deputado mostrou só de exportação aqui, quantos bi? Vocês lembram? 27 ou 28?
Então, hoje nós estamos impactando economicamente e financeiramente com a nossa cooperativa alguns bilhões de reais. Aí você vai falar, dá um exemplo, a Unimed sozinha derrama dentro da Grande Belém aqui 1,5 bi por ano. Fale mal, fale bem da Unimed, mas se quebrar a Unimed, como é que fica a saúde do Pará? Isso é ponto. Todo mundo tem problema de gestão? Temos. Porque uma coisa é tu atirar pedra, a outra coisa é você ser gestor. Uma coisa é falar, a outra é fazer. Eu respondi lá em Marabá, olha, o cooperativismo tem problema? Ok, tem. Mas olha o número aí, olha esses números. Não é brincadeira. São mais de 5 mil empregados diretos. E hoje nós estamos chegando a cerca de 400 mil associados ligados diretamente a uma cooperativa. Tem um dado aí divergente, porque nós temos várias cooperativas de crédito aqui no estado, Sicredi, Sicobi, nós temos Unicred e nós temos Cressol. Então, grande parte desses associados, dessas cooperativas, fazem parte do estado do Pará, mas não estão no nosso banco de dados, deputado. É aquela história que a gente vem conversando, que o presidente Márcio vai voltar aqui para a gente discutir isso, porque, Lúcio, isso tem que ficar aqui para impactar. Então, se a gente multiplicar 400 mil famílias ligadas, qual é a média da família paraense? Segundo o IBGE é 4,5, mas lá nos meus primos, meus parentes indígenas e preto é 8, né? Dá 8, 9 pretos por família. Lá é gente pra caramba, né? Não é tudo isso, não é pouco não. Então, gente, é uma honra muito grande sabermos que nós fazemos algo interessante. A preocupação do cooperativismo com o meio ambiente sempre houve. Se você visitar uma cooperativa da agricultura familiar, e o Pará é o estado com o maior número de cooperativas da agricultura familiar do Brasil. Aqui todos os sistemas de cooperativa, né, meu secretário Carlos Ledo, estão na OCB. Cooperativas ligadas a todos os movimentos estão na OCB. E nós estamos em mais de 130 municípios, é isso, Diego? Cadê o Diego? Correto? Nós somos mais de 300 cooperativas, hoje a gente está trabalhando com 200 e poucos cooperativas. Então, é muito grande esse trabalho. Eu costumo dizer que eu vou na minha casa 2, 3 vezes por ano. Porque o sistema que nós trabalhamos hoje é o face-to-face, né? Que é o face-a-face. Minha equipe e eu, nós vamos nas cooperativas. Não tem esse negócio de dizer, olha, o presidente da OCB fica sentado. Não. Minha equipe e eu, nós vamos nas cooperativas. Vocês veem essas mulheres pequeninas aí, dirigem até avião, pô. A gente vai lá. Alguém conhece onde fica aqui o Crepuri? Você não vale. Crepurizinho e Crepurizão, sabe onde fica? É no Pará. Também Itaituba, que tem cooperativa. Quando a gente entrou aqui, o painel da deputada Maria do Carmo, o especialista estava falando do impacto. Ontem eu assisti uma reportagem na CNN, 1% é o impacto, segundo ele, causado pela Vale na grande área lá de Paraupeba da sua terra. E o rapaz falou aqui em 3%. Então nós não exploramos ainda absolutamente, né, Carlos? Quase nada da mineração. E nós temos várias cooperativas de mineração. Lamentavelmente a gente está fazendo alguns ajustes, tá? Essas cooperativas dão exemplo para quem quiser ver, né? Não colocamos a questão do mercúrio, é feito todo um trabalho fora, já apresentamos isso. Então é um orgulho muito grande saber que o cooperativismo do estado do Pará hoje é um dos maiores do Brasil. Na região norte nós somos o primeiro lugar. E só estamos no primeiro lugar porque o trabalho é feito lá. Nossas cooperativas da agricultura familiar, o Alex, né, falava aqui, com certeza os hotéis que você falou, motéis, etc., recebem produto da agricultura familiar. Não é isso, Manuel? Recebe. Aqui, meu parceiro. Então, a gente coloca esses produtos, Exército, Marinha, as escolas. Então, veja, a influência e a participação das cooperativas é muito pujante no estado do Pará. Sabemos que tem que fazer muito mais? Ok. Eu faço um trabalho político de ir na LEPA, está aqui o nosso presidente da nossa Frencop, a gente tem uma frente parlamentar do cooperativismo, deputado Fábio Freitas, que está dentro do setor produtivo, não é? Porque nós precisamos ainda avançar. Tem a questão de diferimento fiscal, já diferimos, Manuel, tem uma cooperativa diferida que é a Canta.
Então a Câmara já tem um diferimento fiscal. Não é isenção de imposto. Que fique muito claro para quem está me ouvindo. O cooperativismo não precisa de isenção. Nós precisamos de incentivos. E é o diferimento fiscal. A gente tem lá 19%, a gente paga 10%, paga 15%. E o que é interessante no diferimento é que as cooperativas se obrigam a trabalhar a prosperidade local. Falava antes com a minha advogada, que é minha parceira institucional, eu disse, olha, não esqueça de falar isso, porque o cooperativismo ele gera prosperidade local. E a gente brincava, o cooperativismo é puro, é paraense legítimo, nada contra ninguém, mas é feito nas comunidades. O dinheiro que se vende, que se ganha no Pará, das cooperativas, é investido aqui no Pará, não sai daqui. Então, se vocês conhecerem uma cooperativa, eu vou dar um exemplo bem aqui, Castanhal, lá na Vila Nazaré, vocês vão ver uma cooperativa que está fazendo algo fantástico, que é desenvolver a comunidade. E aí, nesse trabalho que é legal para a gente, avisa o tempo aí, é que os jovens dessas comunidades estão parando de sair das suas comunidades para vir atrás de emprego nas cidades. Isso é um ponto muito pai d'égua, porque veja, qual é o filho que quer investir? Desculpa, qual o pai que investe pesado no filho, aí quando ele está formado lá com o canudo, fala, pai, eu vou trabalhar lá em Santa Catarina. Por que eu estou dando esse exemplo, deputado? E demais líderes aqui presentes. Hoje tu tem, de repente, mais paraense em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tá? Minas Gerais e São Paulo, do que aqui, meus amigos. Trabalhando, sabe aonde? Eles estão trabalhando em cooperativa do sul do Brasil. Então, por que o cooperativismo aqui não pode ser pujante, pode ser igual? Pode sim. Então eu tenho comentado muito nas minhas entrevistas. Precisamos fazer 3 coisas urgentes. Uma, investimento em ciência, pesquisa, está aqui, e inovação, está aqui a Embrapa. Tá? Para quê? Para que a gente possa, com isso, qualificar a mão de obra, os jovens, para atuar nas cooperativas. E a terceira coisa é política pública. Se nós não tivermos política pública adequada, nós não vamos a lugar nenhum. Então, gente, para ficar muito claro, o cooperativismo é sim, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta social, uma ferramenta financeira, uma ferramenta ambiental. Mas, acima de tudo, é uma solução para tantos outros problemas que nós temos. Então precisamos trabalhar mais, olhar para o cooperativismo e, como eu sempre digo, não é mágica, a cooperativa não faz mágica, nós fazemos negócio. E para entender, para tirar essa dúvida, a cooperativa ela é dependente do Estado, é um órgão do governo federal. Não, gente, cooperativa é uma empresa privada, tá? Onde os seus sócios são donos, onde os seus sócios respondem de forma civil, administrativa e penalmente, onde os sócios usam a cooperativa, são usuário e cliente, é tudo TED. Então não tem. Agora, fazemos sim parcerias. O que é que nós queremos? Fazer parceria. Vamos na FIEPA, na FAEPA, na FEComércio, aqui na ACIAPA, na FACIAPA, na ACP, na Embrapa e todos vocês aqui. Então, conheço o cooperativismo. O cooperativismo de crédito no Pará é muito forte. Ah, o que é uma cooperativa de crédito? É um banco? Tá, tudo bem. Mas lá, na cooperativa de crédito, você tem um dinheiro menos caro, porque você é dono dessa cooperativa. Então, tanta coisa para falar e dizer para vocês. Conheçam esse sistema, avancem nesse sistema. O que vocês estão vendo aqui, olha, Santo Ezequiel Moreno, uma comunidade lá no Marajó, Embrapi, não é esse o projeto? Embrapi? Sustenta e inova, tá? Energia solar aqui, energia limpa. A gente está falando na COP, vocês há 2, 3 anos batendo nisso, e a gente vem fazendo isso há quantos anos, deputado? Olha o tempo que a gente vem investindo em energia limpa, não é de agora. Falei com o pessoal aqui de uma empresa, biomassa, vamos trabalhar biomassa. Desenvolvemos uma tecnologia onde nós temos um professor, doutor do IFPA. As cooperativas que tinham problema de resíduo, não tem mais. Esse professor vai para dentro da cooperativa e transforma, meu amigo Nilton, o resíduo em adubos, fertilizante e etc. Então, é um negócio completo. Mas eu quero falar de Santo Ezequiel Moreno, lá dentro do Marajó, lá dentro do Portel. Essa cooperativa ela disputou no Brasil com 600 cooperativas e ganhou um prêmio, primeiro lugar no Brasil. No dia, eu me lembro do nosso Marajó. E o deputado Fábio Freitas
que eu agradeço e agradeço também ao deputado Chicão por nos apoiar e lhe apoiar, lhe deixar trabalhar com a gente. Obrigado. Tem investido, porque para ir uma viagem lá e voltar não é barato. Então uma cooperativa dentro do Marajó, lá dentro, a cooperativa, ela é feita por quilombolas, né? Quilombolas, ribeirinhos, é isso? É? Agroestrategista, exato. Então, Portel. Então, chegou o Portel aqui, ó. Então veja, é da cooperativa também lá do Santo Ezequiel. Tu presta assistência para ele. Olha aqui, o cara que dá assistência lá, como é teu nome? Miltinho Rodrigues, que é da Emater, acertei teu nome? Então, gente, é isso, trabalhamos juntos. É uma emoção muito grande saber que o sistema está desenvolvendo, mas precisamos avançar. Então, nós temos muita coisa em andamento com o governo do Estado, governo federal. E eu acho que mais um dado para mim entregar aqui o Boca de Ferro, como diz, hoje as cooperativas da agricultura familiar estão dando conta de entregar no mercado institucional. Nós estamos aí na colada, isso? Estamos... mais, me ajude aí. Forças Armadas, etc. Então, meus amigos, é uma ferramenta onde você, direto ou indiretamente, tem a ver com isso. Tá? E aí, por que a Europa tem o poder que tem? De cada 10 europeus, 7 são de uma cooperativa. Tá? Estivemos nos Estados Unidos recentemente. Os Estados Unidos tem mais de 280 mil cooperativas. Nós estamos falando de bilhões de dólares. Estiveram aqui conosco o presidente da OCB de lá. Bora falar de um país que é cooperativista. Né, meu amigo Nil? O Nil está ali, é um grande entusiasta do cooperativismo. Canadá. O Canadá é cooperativa. Correto? Então, gente, é isso que precisa evoluir. E o sul do Brasil é maior do que maior que a gente, está mais rico, mandando tilápia, nada contra, mas em Santarém está chegando tilápia lá do Paraná. Santarém, muita água, está aqui o Marajó, mas está vindo peixe, sabe de onde? Do Mato Grosso. Está vindo peixe, sabe de onde? De Rondônia. Então, as políticas públicas dos nossos estados precisam mudar. Nós temos água suficiente. Então, precisamos produzir aqui. E as cooperativas estão dando esse início. Então, meus amigos, obrigado pela oportunidade. A minha equipe está aqui. Eu quero agradecer e quero dizer uma frase muito simples. Tá? Quando todos cooperam, todo mundo ganha, gente. Mas quando um não coopera, todos perdem. Então, vamos cooperar. Vamos cooperar porque a gente precisa avançar. E viva o Dia Internacional do Cooperativismo. Obrigado, deputado. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, meu presidente Hernandes Israel. Gente, nós entregamos tudo o que eu falei, tá nessa folhinha aqui, tá? Quem não pegou é só levantar a mão que minha equipe entrega aí. Tem que ser com o senhor agora, porque o senhor vai lá pra Grisone, tá? Com vocês, Embrapa, nosso diretor-presidente do Pará, que manda em toda a Embrapa do estado do Pará, Valquimário, por favor. Boa tarde, deputado. Eu queria quebrar o protocolo de ficar sentado conversando com vocês, bem no modelo COP. Nós da Embrapa passamos a vida toda fazendo apresentações e eu achei que não seria legal fazer a apresentação e eu quis ser disruptivo, como tem sido assim na COP. Para quem não me conhece, eu me chamo Valquimário Lemos, eu sou pesquisador da Embrapa. Antes de qualquer coisa, um agradecimento muito especial à Assembleia Legislativa do nosso Estado, em nome do nosso deputado Fábio Freitas, pelo convite. E quando eu recebi o convite, eu imaginei o seguinte, deputado: 15 minutos seria cruel fazer uma apresentação para contar a nossa história, onde se propõe a falar de produção para conservar ou conservação para produzir. E me permita começar a dizer que a minha fala, eu procurarei fazer conexão com a contribuição de cada um dos amigos que estão aqui nessa mesa. Para quem não conhece a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é um órgão público ligado ao Ministério da Agricultura, com 52 anos, uma jovem senhora, e essa jovem senhora, com muito orgulho e de reconhecimento não apenas no Brasil e no mundo, foi a empresa que ajudou a tirar o país da fome e da miséria,
transformando um país na década de 1972 altamente vulnerável à fome, com dificuldade de alimentar a sua população, e 52 anos depois, logicamente, com outras instituições de ensino, pesquisa e inovações, com parceiros tomadores de decisões, com empreendedores, com agricultores, nós transformamos o Brasil em uma grande potência agroalimentar mundial, capaz de não apenas alimentar a nossa população, como mais de 1 milhão de pessoas espalhadas em diferentes locais do mundo. E nós hoje exportamos para mais de 150 países. Mostra a força, deputado, da ciência brasileira. E quando nos provocam a falar sobre os modelos brasileiros de se produzir alimento, me dá muita tranquilidade em expressar para vocês e trazer algumas provocações reflexivas. Eu imagino que para os mais jovens aqui, deve ser algo que beira ao impensado imaginar não se ter facilidade de comprar carne hoje no Brasil para se fazer um churrasco, considerando que o Pará é o segundo maior rebanho. Eu imagino também alguém achar muito estranho imaginar não encontrar arroz, feijão e pão nas prateleiras dos supermercados hoje em dia. Fato que não acontecia na década de 70. Então a Embrapa, quando é criada, ela é criada para resolver questões dessa natureza. Começamos domesticando espécies até pouco conhecidas no país, o maior banco genético vegetal e animal, sob domínio da ciência brasileira. Estamos sob o domínio da Embrapa. Em seguida, as nossas diferentes unidades espalhadas em 43 locais do país passaram por um processo de domesticação de espécies nativas e adaptações de espécies oriundas de outros países, um processo de tropicalização de espécies e domínio de terras anteriormente tidas como inapropriadas. Não sei se vocês sabem, hoje, o grande celeiro da produção alimentar no Brasil, no Cerrado, que se estende para a Amazônia, quando o prêmio Nobel esteve no Brasil na década de Nobel da Paz, que tinha relação com a alimentação, esteve no Brasil e visitou o Cerrado, ele falou que naquela terra nada se daria nunca. E hoje a ciência brasileira transforma aquela terra em o principal celeiro mundial de produzir alimento. E nessa nossa odisseia institucional, seguimos ao longo da década seguinte na busca de sistemas diversificados e sustentáveis para não apenas mais produzir alimentos, mas que fossem alimentos com segurança alimentar. Simultaneamente, realizando tropicalização de espécies que anteriormente nós não conseguíamos cultivar no Brasil. A soja é um desses casos, que inclusive apresenta-se na balança comercial paraense como uma cultura estratégica. Tendo passado o momento dos sistemas integrados, a Embrapa evolui para a busca de modelos cada vez mais conectivizados na agricultura e atualmente no mundo em mudança climática, a gente tem, enquanto instituição de ciência, tecnologia e inovação, focado muito fortemente nos grandes desafios mundiais, que são a transição climática, esse espaço dessas 2 semanas em Belém, principalmente na Blue Zone, onde temos os negociadores, nós temos os diferentes especialistas do mundo, buscando alternativas para se conviver com o mundo em mudança. E a agricultura, deputado Fábio, ela não apenas é vítima desse mundo em mudança climática, como ela também apresenta uma dupla saída propositiva para conviver com o mundo em mudança. Primeiro, a oferta segura de alimento e a sua capacidade de, através da ciência, se adaptar, ser resiliente, produtiva e suficientemente adequada para produzir alimento, principalmente em regiões vulneráveis. Também nós temos nos atentado em buscar e trazer questões relacionadas à segurança alimentar, transição digital, inclusão socioprodutiva e bioeconomia. E com base nisso, uma série de práticas, processos e inovações de base tecnológica, revolucionário o nosso modo de não apenas produzir com qualidade.
E aí eu posso fazer, por exemplo, uma série de correlações com as instituições que aqui os amigos representam. Por exemplo, quando a gente diz que a Amazônia tem um gigantesco potencial de não apenas produzir de forma sustentável, tendo sistemas agroflorestais como um sistema a ser propagado, esse sistema nos traz renda, esse sistema nos permite trabalhar a lógica do turismo ambiental ecológico, nos permite gerar renda para o governo do estado. Quando isso é feito nos modelos que a Canta faz, nós fortalecemos o cooperativismo, nós geramos um fortalecimento na perspectiva municipal, e o que eu quero com essas conexões, usando apenas sistemas agroflorestais, dizer que a ciência, quando bem feita, ela provoca mudanças naquele segmento que ela se envolve, no nosso caso agropecuário, ela provoca impacto ambiental positivo, ela provoca redução de pobreza e fome com a inclusão das nossas populações, e é por isso que na nossa missão institucional diz o seguinte: a Embrapa, enquanto instituição pública, tem a missão de gerar tecnologias, inovações e processos agropecuários que, antes de qualquer coisa, sejam sustentáveis e capazes de alimentar com segurança a população brasileira. Nós somos um pouco mais ousados, nós contribuímos para alimentar diferentes partes do mundo. E aí, a Embrapa tem uma série de contribuições que fortalecem, mais uma vez, todas essas instituições e representações aqui comigo nesse momento. Quando a Embrapa desenvolve, deputado, por exemplo, um alimento biofortificado, um arroz, um milho, uma batata doce ou uma mandioca biofortificado, explicando para quem nunca se confrontou com esse termo, um material, por exemplo, de mandioca biofortificado, é um material que, além de saboroso, ele apresenta uma grande quantidade de beta-caroteno. Um feijão biofortificado, ele é enriquecido com zinco. Isso significa que a gente, dessa forma, não apenas alimenta, como alimenta bem. A gente trabalha na redução de fome oculta de populações vulneráveis e que guarda relação direta, inclusive, com os tomadores de decisões, orientando e fomentando, através da ciência, possibilidade das melhores decisões para tomadas ou adoções de políticas públicas. Quando a gente fala de um mundo em mudança, e eu quero aqui de forma muito humilde agradecer a elegância do amigo, diz quem tem amigo não precisa de mais nada, do amigo Raiol, quando fez o convite para que todos vocês visitem a AgriZone. A AgriZone, pessoal, Belém está cheia de outras zones, além da Blue e da Green. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Mas, de forma muito modesta, a primeira instituição que falou de zone além da Blue e da Green foi a Embrapa e o Ministério da Agricultura. Sabe por quê? Porque quando teve a definição da COP no Brasil e no Pará, a Embrapa disse o seguinte: nós precisaremos demonstrar para o mundo que muitas vezes nos criticam sem conhecer o modelo de se produzir alimento, fibra e energia no Brasil. Nós precisamos demonstrar para o mundo, inclusive para os brasileiros que desconhecem, de que forma nós revolucionamos a forma de produzir alimento. Foi daí que surgiu a AgriZone. E depois da AgriZone, justamente para trazer correlações com esse espaço, a Green e com a Blue, vários outros espaços surgiram com a mesma lógica, o que é muito bom. E aí, pessoal, a AgriZone, que eu, como chefe geral da Embrapa no Pará, naturalmente tenho sido chamado de forma carinhosa como prefeito do espaço, uma vez que a unidade que hospeda é a Embrapa Amazônia Oriental. Eu quero, antes de qualquer coisa, me permita, viu, deputado Fábio, fazer um convite de coração para que todos que aqui estejam lá conosco, porque, antes de qualquer coisa, a AgriZone é um espaço público, não há nenhum protocolo para que lá esteja. Segundo, nós temos ambições de receber da mais alta autoridade que aqui estiver em Belém. Por exemplo, o embaixador André Corrêa do Lago esteve conosco. A casa do ministro Carlos Favaro da Agricultura, que chegou hoje à tarde, está na AgriZone. Possivelmente o ministro, vários ministros lá estiveram, possivelmente o presidente Lula lá estará conosco. Governadores de outros estados, inclusive o nosso, estará.
Mas também nós desejamos que aquele espaço seja um espaço para cientistas, tomadores de decisões, parceiros de organizações governamentais e não governamentais e para o público em geral. E por que nós desejamos isso? Porque nós definimos que a AgriZone é a casa das agriculturas sustentáveis brasileiras. Agriculturas sim no plural, porque lá nós temos desde aqueles que se envolvem e contribuem para a produção de alimento de forma empresarial, até o nosso agroextrativista, quilombola, populações indígenas, da agricultura familiar, porque na verdade o Brasil, a Amazônia em particular, é um grande desenho, né, de modelos de agriculturas distintas. E lá, para vocês terem uma ideia, nós temos um grande pavilhão, não naturalmente do tamanho desse, e nem queríamos, mas nós temos um grande pavilhão que se assemelha em certo grau com esse, com a presença de alguns parceiros e da Embrapa, mas nós estamos tendo nessas 2 semanas 378 eventos de altíssimo nível, discutindo a agricultura e toda a sua correlação com os temas estratégicos que está sendo discutido na Blue Zone. Os principais tomadores de decisões que aqui estiveram têm passado na AgriZone quando guarda a relação com a agricultura familiar. Mas nós temos espaços também para parceiros, temos um espaço, deputado, um grande pavilhão que nós estamos chamando de alimento, cultura e experiências que são para os nossos produtores familiares, onde familiares que possam apresentar, seja uma comida, seja uma arte, seja qualquer derivação, algumas delas que o próprio Raiol aqui já trouxe, em um espaço imersivo. E o que faz a AgriZone, me permitam fazer a propaganda, o que faz a AgriZone diferente de todas as outras zones? Não é melhor nem pior, é diferente. Essa era a nossa missão. Nós temos na Embrapa 7 vitrines tecnológicas dessas principais tecnologias desenvolvidas pela ciência brasileira. A nossa base principal da AgriZone chama-se ciência, a ciência que transforma a vida. Então temos mais de 70 tecnologias, seja genéticas adaptadas para diferentes regiões do Brasil, para mudança climática e diferentes processos agropecuários, dos quais alguns muito fortemente correlacionados para agricultores familiares através de tecnologias sociais, muitas delas com fortíssimas possibilidades de adoção, por exemplo, por cooperativas, como o Raiol falou, e uma grande fazenda que até pouco tempo atrás era uma fazenda que, ao estar no meio de Belém, historicamente era trabalhada com pesquisas com bubalinos, e nós transformamos em uma vitrine de mais de 40 sistemas ou práticas agropecuárias. Belém passa a ter, a partir da COP, e será a primeira capital do Brasil que vai ter um centro de excelências em forma de se produzir alimento, fibra de tecnologias para todos os modelos de agricultores no meio da cidade. Isso, para a gente, deputado Fábio, além de ser motivo de orgulho, no sentido de demonstrar para o mundo a potência do que a ciência brasileira gera, também serve para desmistificar aqueles que criticam o modelo brasileiro de se produzir alimento. É muito fácil, eu gostaria inclusive, se algum tivesse aqui passando no corredor, um europeu, ou um asiático, ou um colega de qualquer outro país, criticar o modelo brasileiro de produzir alimento. Enquanto critica com falas em diferentes espaços, a gente aceita, mas lá dentro a gente não aceita por uma questão, não a crítica. A crítica na ciência é necessária. A gente não aceita crítica desde que não nos confronte com a ciência que nós geramos. O que eu quero dizer? Ciência permite crítica, mas todas as tecnologias que lá estão possuem critérios, parâmetros comprovados pela ciência. Se alguém vier fazer a crítica, tem que minimamente dizer: eu tenho algo aqui que é melhor do que vocês apresentam. Se não tiver, não terá nenhum tipo de credibilidade. E aí eu finalizo, para que todos tenham orgulho, não apenas da Embrapa, mas do Brasil e da forma de produzir. Até agora, nós temos tido uma média de mais de 2.000 pessoas visitando o nosso espaço, deputado. Como eu falei, desde os maiores especialistas em clima do mundo, a deputados, cientistas, rainhas, governadores.
E a fala que nós temos escutado, eu imagino que carrega um pouco de elegância, mas ao mesmo tempo nos dá satisfação, é que, dentre os espaços mais interessantes da COP, nesse tempo de Belém, a AgriZone está nesse pódio. E segundo o nosso embaixador Corrêa do Lago, que lá esteve, ele disse o seguinte: ele ficou muito impressionado e falou: sempre que nós demandamos alguma coisa da Embrapa, ela nos entrega mais. Só que nessa COP ela nos entregou muito mais. E aqui eu me senti como se eu estivesse na Disneylândia do bem, baseada em ciência para produzir alimento. Isso é algo sensacional. E eu gostaria que todo brasileiro, antes de qualquer coisa, tivesse orgulho da ciência brasileira para produzir alimentos e para conservar a floresta. Porque, dentre as nossas vitrines, olhe só, e já acabarei com essa informação. Dentre as nossas vitrines da AgriZone, nós temos, Raiol, um fragmento de floresta de 8,5 hectares no meio de Belém, que passa por um processo de restauração ambiental de 80 anos, onde nós queremos mostrar o impacto dessa floresta restaurada em termos de captura de carbono e biodiversidade. E a primeira informação que a gente fala, e fala com muito prazer para quem nos visita de outro país, Raiol, é a seguinte: apenas aqui, em 8,5 hectares de florestas restauradas e acompanhadas no meio da cidade de Belém, se tem, escutem e pasmem também, aqui nesse espaço de 8,5 hectares de floresta no Pará, nós temos 5 vezes mais espécies do que alguns países, inclusive Inglaterra. E essa floresta está do lado de todas as nossas vitrines que produzem alimento com qualidade. E a mensagem final para eles é: nós temos ciência de qualidade para produzir alimento de forma sustentável, resiliente, equilibrada, próspera, inclusiva e que não impacta a floresta. Floresta é relevante para a gente, complementa através de serviços ambientais, e a minha fala é para provocar todos vocês que lá ainda não estiveram e nos visitar, e ao nos visitar, sentir orgulho da ciência brasileira que produz alimento. E ao produzir alimento, como diz o ministro Roberto Rodrigues, a gente evita guerra, pessoal. Países e populações bem alimentados não brigam. E aí quem produz alimento de qualidade evita guerra. E para finalizar, e finalizo nesse momento, as últimas tecnologias sobre genética de açaí em terra firme são geradas na Embrapa Amazônia Oriental do Pará. E é por isso que todas as outras unidades da Embrapa, deputado, fala que a Embrapa que tem mais pessoas felizes é a do Pará, porque nós consumimos muito açaí. É açaí gostoso, é açaí que nos deixa feliz, e tudo isso baseado em ciência e parceiros. Muito obrigado pelo espaço. Ele falou em 15 minutos a Embrapa. Imagine se você for lá participar e ver. Paga nada, gente. Pega lá teu marido, teu filho, teu neto, teu sobrinho, teu esposo, tua esposa. Vai lá, já faz um tour, já leva lá, já dá uma voltinha. A Embrapa é fenomenal. Se depender de mim, é porque eu sou estadual, ela é federal. Mas se eu fosse federal, eu mandaria minha emenda para lá. Pode ter certeza disso. Obrigado, tá, pelo senhor estar aqui. Com vocês agora, saiu o Carlos Ledo, que está ali do lado, tá, gente? Aí entrou aqui o Mauro, ele que é lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, também representando o governo do estado. Então vai ter um bate-papo com eles dois aqui, tá bom? O Manuel da Codec e o Mauro ali da CDM. É tudo parceiro, é tudo a mesma coisa. Quem são eles, gente, para vocês terem ideia? Além de ser uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles também lá têm várias frentes, e uma das principais frentes que ele tem, junto com todo esse setor aqui, são os incentivos fiscais. Além dos incentivos fiscais, é também a questão da energia. Leva energia para quem não tem energia. Então tem mais coisa ainda, mas só que eu não vou falar, senão eu vou tirar aqui a fala deles. Mas vocês têm 15 minutos para falar, e depois a gente finaliza com o Léo e com o Lúcio da ACP e FACIAPA. Por favor. Eu pedi a palavra antes da CDM aqui, até para
falar para o Valdemar aqui que eu já estive na AgriZone. A AgriZone está um espetáculo realmente. Tem o maior case da companhia desde a nossa gestão, Helder, que é a OCP. A OCP está lá, é uma empresa de transformação e nós estivemos lá prestigiando não só a OCP, como a Embrapa e todas as demais instituições que estão lá. Parabéns pelo trabalho, porque quando a gente fala muito aqui de bioeconomia, deputado, a gente não consegue fazer bioeconomia sem ciência e tecnologia. Tá? Um exemplo até que eu te dei ainda há pouco aqui, foi até meu tênis aqui. Eu disse, ó, esse tênis aqui é fabricado no Pará. O que ele é, Fábio? Ele é látex de colheito por comunidades ribeirinhas e a fabricante também faz de fibras vegetais, tá? Malva e juta. Então, isso é bioeconomia. Isso é bioeconomia de fato. Então, quando a gente fala em economia, em indústria criativa, bioeconomia, tudo se passa por ali, por Embrapa, por Parque de Ciência e Tecnologia, que também é um parceiro importante. E em termos de companhia de desenvolvimento econômico, como já falamos aqui ainda há pouco, colegas meus já falaram, a gente já trabalha com essa forma responsável há muito tempo. Sustentabilidade nada mais é do que a responsabilidade nossa com as gerações futuras. A companhia, inclusive, detém ali, a Amanda está ali na minha frente, nossa gerente justamente de engenharia ambiental, que ela dá esse suporte e essa prévia para as SEMAS, justamente para diminuir e dar mais garantia nos impactos e na segurança, deputado. E isso aí fortalece muito a gente. Em termos de companhia de desenvolvimento econômico, só lembrando que a gente é os distritos industriais e a atração de investimento do governo do estado do Pará. Cito agora o que o deputado Fábio já deu um spoiler aqui, que há pouco tempo atrás conseguimos a aprovação da zona de processamento de exportação. Isso é um ganho significativo, um ganho muito concreto e técnico. Contou com a ajuda de todos aqui. Contou com a ajuda de ACP, FIEPA, ALEPA, CDM, claro que como o deputado bem falou aqui, é parceiro grande, interage todo dia com os nossos trabalhos. Senhores, muito obrigado a todos. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, meu grande deputado Fábio, né, meus parceiros aqui, o Léo da FACIAPA, o Lúcio aqui da ACP, Hernandes, nosso parceiro da ADEPará, e nosso da BAV, né, e o nosso grande da Embrapa, que realmente é fantástico lá, a AgriZone. Então, de parabéns ali. Bem, falando rápido, porque o tempo é pouco, o governo do Pará, a secretaria é grande, o governo do Pará, ele sempre está empenhado, já há muito, não é de agora, há muito tempo, na parte de descarbonização. Como o nosso deputado falou, nós trabalhamos muito na parte de incentivos fiscais para as empresas. O que é o incentivo fiscal? É justamente a gente trazer desenvolvimento para dentro do Estado, trazer empresas de outros lugares ou empresas novas que queiram se instalar aqui, dando incentivo para essas empresas. E quando eu falo em descarbonização e nessa parte, a gente fala de uma seguinte coisa, que um dos critérios para isso nós estamos adotando é que a empresa seja sustentável, tenha várias, dentro dela parte de energia seja sustentável, tá? Então isso aí é importante porque é um trabalho do governo. Nós tivemos agora, há pouco tempo, até uma lei do nosso deputado sobre o carro elétrico. Até 150 mil o carro elétrico ele está livre de IPVA. Isso aí é um ganho para todos nós, porque o carro elétrico ele diminui justamente a emissão de CO2, né, do gás carbônico. Então é importante isso. Isso aconteceu dentro da nossa secretaria também. Tá? Então, uma coisa que nós temos que é importante é justamente da parte energética. Nós temos dentro da Secretaria um programa, que é o Programa de Integração Social, que é o PIS, não é o PIS do governo federal, né? É o PIS, que é o Programa de Integração Social. Este programa nos permite levar energia
para comunidades isoladas. O estado do Pará é muito grande, como vocês sabem, e muitas comunidades não têm ainda energia elétrica. Marajó é um grande, a gente sabe disso. E para vocês não sabem ainda, do pior que a gente fala em Marajó, mas nós temos no município, no Pará, que todo ele ainda é a diesel, que peraí, esqueci rapidinho aqui Jacareacanga. Jacareacanga, todo ele ainda é a diesel, tá? Ainda não conseguimos levar energia elétrica para lá. E essa energia elétrica, quando a gente fala, é uma energia limpa já, porque nós temos as duas grandes hidrelétricas aqui. A maior hidrelétrica é nossa, que é Tucuruí, porque Itaipu, ela é binacional, do Brasil e do Paraguai. Então nós temos Tucuruí como a grande hidrelétrica nossa. Infelizmente, muita gente às vezes conversa com a gente perguntando por que da nossa tarifa ser a mais alta, né, do estado, do Brasil. Porque nós estamos, justamente, o estado por ser continental, todo investimento que é feito aqui, em qualquer região do estado, tá, entra para a nossa tarifa. Vou dar um exemplo rápido. Nós tivemos agora há pouco tempo uma liberação para energia em Santa Maria das Barreiras. Foram 72 quilômetros de rede que foram feitos. Nesses 72 quilômetros, para atingir uma população de 80 casas, 80 famílias. Mas nós não podemos deixar de fazer isso, porque senão aquelas famílias vão ficar sem desenvolvimento. E é um local que precisa de desenvolvimento lá. Ou seja, quando a gente faz esse investimento, o que acontece? Nós não, é a Equatorial que faz isso, mas o Estado cobra. Então, quando faz esse investimento, essa tarifa, esse investimento vem para a nossa tarifa. E isso aí encarece o nosso custo. Mas a parte de descarbonização, a Secretaria está muito atenta. E o governo do Estado, como vocês estão vendo aí a COP, muita coisa sustentável. Eu acho que o caminho para nós, o trabalho, é que cada vez mais a gente procure levar esse conhecimento principalmente para os nossos jovens, porque são eles que vão virar no futuro o que vai acontecer para nós aqui. Então, a Secretaria, junto até com a CODEC trabalha com todos os distritos industriais, tem trabalhado nesse sentido de desenvolvimento. Temos também trabalhado junto com a OCB está dentro do Conselho de Cooperativismo, e nós estamos, e a OCB está dentro da Secretaria também. É isso mesmo, né? A diretoria do cooperativismo. A diretoria do cooperativismo está dentro da Secretaria, o que é importante para nós. A gente sabe, foi um ganho enorme que nós tivemos, foi esse ano, não foi, Raul? Ano passado nós conseguimos trazer para dentro. Então, como a gente fala, todo mundo está junto nessa luta para que tenhamos um mundo melhor, vamos botar assim, né? Obrigado, gente, mais uma vez pela presença de todos. Obrigado. Vem aqui, minha querida. Essa aqui, gente, vocês são os finais, vocês vão finalizar. Ela vai dar uma saudação aqui, mas vai falar um pouquinho. Ela é da FAEPA, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará. Tem noção que é isso? Ela veio aqui representando o nosso presidente, o Carlos Xavier. Ele tá aqui do lado, aqui, ó. Mas para vir aqui tá difícil, porque é conflitos de horários, né? Mas o que nós queremos falar para vocês que tudo que a gente tá falando aqui, eu como deputado ajudei um pouquinho cada um. Porém, o sentido é ajudar o povo, a população, as futuras gerações. Ela vai falar um pouquinho do trabalho da Federação de Agricultura, é a Liana Zaca. Ela é como se fosse o próprio presidente aqui, mas só que de forma de mulher. E graças a Deus, pelo menos uma mulher, porque aqui só tem macho.
Eu chamei a Beth, mas a Beth foi lá e deixou o Lúcio. Só tem macho aqui, né? Eu fico até estranho aqui nesse sentido, no sentido de não ter representatividade feminina, tá, gente? Mas agora você deu uma quebrada nisso. Toma, usa o meu. Bom, alô, boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado Fábio Freitas o convite para a federação estar aqui e para a gente falar rapidamente, uns 5, 10 minutos, sobre o que a FAEPA faz e a importância do agronegócio como um setor bastante representativo da economia paraense. Bom, para quem não sabe, a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, ela é a entidade que representa o produtor rural, defende seus interesses. Ela está presente em todos os municípios do estado. Nós temos 134 sindicatos, mais alguns com extensões de base que cobrem 144 sindicatos. E a federação atua não somente na questão de prestar assistência técnica. O trabalho de assistência técnica que nós temos ao produtor rural é de excelência. E, ao contrário do que muita gente pensa, esse serviço atinge muito mais o pequeno produtor, inclusive de assentamentos, do que os médios ou grandes produtores rurais. Para a federação, não existe diferença de porte de produtor. Todos são produtores rurais. E a dimensão do nosso agro, vocês devem ter visto aqui, que o Pará é primeiro produtor de mandioca, de dendê, né, de açaí, tá tudo ali, né? Mas também nós temos o segundo maior rebanho bovino do país. E o maior rebanho bubalino, o segundo maior rebanho de equinos. Quer dizer, isso tudo foi construído em menos de 50 anos. O Pará é um estado vocacionado para isso. Mas uma coisa, apesar do que muito se fala lá fora, que o produtor rural é desmatador, não preserva o meio ambiente, eu quero dar um dado aqui que foi, inclusive, chancelado pela Embrapa. No Pará, nós temos 75% das nossas matas nativas preservadas. E desse total, o produtor rural, no interior das suas propriedades rurais, ele preserva uma área que equivale a 28% do estado. A preservação da natureza faz parte para o produtor poder desenvolver sua atividade, porque ele necessita ter solos produtivos, ele necessita ter sua água, fornecimento de água. Então, ele, mais do que ninguém, tem interesse em preservar. Agora nós temos um contingente muito grande de pequenos produtores, nós temos o maior número de projetos de reforma agrária desse estado, são 1.132 projetos, que ocupam uma área que equivale a 52% daquilo que o macrozoneamento do estado destina para expansão e consolidação da atividade econômica. E esse porte de produtor é realmente quem mais necessita dos serviços de apoio do estado em termos de levar tecnologia e instrumentos financeiros adequados para que ele possa se desenvolver. Além da assistência técnica, a federação hoje, ela presta, além de cursos de capacitação e formação profissional rural, ela tem cursos técnicos e de ensino superior voltado para as atividades do agronegócio. E mais recentemente está desenvolvendo um programa de saúde do campo, né? Através de você tem profissionais que dão assistência direta às propriedades e faz teleconsulta. Isso tudo por quê? Porque falta o Estado estar presente para fazer tudo isso. E outra coisa também que a gente precisa marcar é que a questão da sustentabilidade não é só a sustentabilidade ambiental. Para o agro continuar gerando alimentos, riqueza, renda, emprego e desenvolvimento para esse estado, ele precisa ser sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social. Se não for esse tripé, você não vai conseguir realmente gerar desenvolvimento ao estado. É preciso que fique claro que a manutenção da floresta em pé requer um homem em pé, em primeiro lugar.
Mas em pé significa que ele tem que ter direito à educação, saúde, energia e, acima de tudo, esperança para crescer e prosperar. Então, essas eram as palavras daqui, para não me delongar mais, que eu queria transmitir e convidar todos que não deixem de ir lá na Embrapa, visitar a nossa Agrizone. Estamos lá em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, com a Embrapa, mostrando as tecnologias que o agro brasileiro dá show. Ninguém mais produz tem tanta produtividade e sustentabilidade, preservação das suas matas nativas do que o Brasil. Recente estudo da Embrapa apresentado mostrou que o Brasil tem 66% das suas matas nativas preservadas e a Amazônia tem 83%. Então não é possível que quem preserva tanto seja tão atacado e tão criticado e tão estigmatizado. Vocês precisam saber, alimento e defesa militar é estratégico para qualquer país, região ou estado que queira se desenvolver. Então, mais uma vez, obrigada a todos e vão lá visitar, será um prazer recebê-los em nossa casa. Obrigada. E aí? Vai lá na Agrizone, você que não foi ainda, por favor. Organiza aí o negócio da ACP e da FACIAPA, tá bom? Gente, com vocês, FACIAPA, nosso presidente Leonardo, aonde é o presidente da Federação e das Associações Comerciais de todo o estado do Pará. Veio lá de Paruapeba, gente, 1.000 quilômetros para estar aqui com a gente, só para vocês terem ideia. É um homem que não é somente Pará, mas é também Brasil internacional. E está aqui o Lúcio, representando a nossa presidente Beth Grunwald, que ela foi ali no outro stand da Blue Zone, que tem que dar a volta, porque daqui pode ir para lá quem tem esse crachá. Quem não tem esse crachá tem que dar a volta. E ambos vão falar sobre essa agenda empresarial e desenvolvimento econômico sustentável, Pauta 2030 e também o 17 Objetivo da Sustentabilidade, que é o 17 ODS. Tá bom? Com vocês, Léo, da FACIAPA. E ó, aguarda um pouquinho, gente, que daqui a pouquinho vai ter a palestra do deputado Irã, que já se encontra ali, que vai falar também aqui juntamente com a Cineral, junto com a Federação de Indústria, a respeito também da socioeconomia e assim por diante. Oi. Deputado, nós vamos dividir aqui com o Lúcio aqui, mas só para vocês entenderem, a federação, a FACIAPA, faz parte da OCB, que é a Confederação. O Lúcio é mais tecnológico. A gente vai dividir em dois momentos aqui, rapidamente. A federação, a FACIAPA, faz parte da Confederação, que é a OCB. E a gente eu vou apresentar aqui a federação aqui, Pará, e o Lúcio vai apresentar a confederação. Pessoal, boa noite já, né? Boa tarde. Em nome da minha esposa ali, eu gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui. Minha esposa me acompanha aqui por todo esse Pará. E em nome da minha equipe aqui, FACIAPA, eu gostaria de cumprimentar todos os colaboradores que aqui estão trabalhando para que tudo isso possa acontecer. Cadê o Fábio? Saiu? Mas está aqui. Raiol, ao longo dos anos que nós trabalhamos junto aí no cooperativismo, levei um pouco do que a gente aprendeu lá para dentro do associativismo. Então, o que a gente está fazendo? Junto com o deputado Fábio Freitas e a secretaria na pessoa do Paulo e o Mauro, que são as duas pessoas que enchem o saco naquela secretaria. O Mauro está no hospital, manda mensagem, ele não falou nada, eu não sabia, Mauro. Léo, depois eu te ligo, eu estou no hospital. Mas é porque a demanda dos presidentes chega, sabe? Então, a gente está em 43 anos de federação, a gente tirou a federação da capital e levou para o interior também. Sabe, isso foi muito bacana. O Alberto iniciou esse trabalho e a gente deu continuidade. Então, a gente estava com
38 associações filiadas, hoje nós estamos com 67 associações filiadas. Então, isso é muito bacana, porque o que acontece? A gente está ouvindo os presidentes, quais são as necessidades dela. Então, por exemplo, em Parauapebas, a gente resolveu a questão da energia do distrito industrial, ou seja, foram mais empresas que conseguiram se instalar no distrito industrial e é mais grana que entra, tanto para o município, tanto para o estado, sabe? Mais emprego, entendeu? Olha quantas empresas com 4 mil funcionários não se instalaram no distrito industrial. Então nós estamos falando, Fábio, no conglomerado de todas essas empresas, mais de 1 milhão de funcionários que hoje nós temos dentro da nossa federação. Sabe, cara? É muita gente dentro dessas associações, é muita gente para a gente poder dar assistência. Então, já aproveitando aqui esse momento, Mauro, pela parceria, muito obrigado. Vocês, através da Secretaria, realmente têm nos acompanhado lá pela Secretaria de Energia, junto com o outro Mauro da Equatorial, Fábio. Às vezes a gente manda muitas mensagens, 10 horas, 11 horas da noite, e pior que ele responde, cara. Eu digo que esse cara não dorme, não. Então, nós estamos falando, mas é o Pará inteiro, pessoal. Nós estamos falando aqui Itaituba, 400 quilômetros depois de Itaituba, sabe? Tem a associação comercial, onde a gente larga o carro e anda mais 6 horas, 8 horas, 12 horas de barco, sabe? Em breves a gente conseguiu reunir 8 associações comerciais ali do entorno ali para fazer uma reunião. Outra parceria que a gente fez através do deputado Fábio Feita, de dar o título de utilidade pública para as associações, sabe? Uma parceria muito bacana. O que a gente está fazendo, Arraiol? Oi? Sim, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo essas feiras, juntando todas essas associações em uma cidade, em um município. Em 3 dias de evento, a gente consegue movimentar milhões. Em 3 dias de evento, a gente consegue movimentar toda uma região, fortalecendo a economia local, fortalecendo, sabe, a cidade. Com isso, eu entendi, sabe, que até se o empresário, não importa se é pequeno ou é grande, eu tenho a minha possibilidade de ganhar meu recurso, sabe, eu tenho que crescer, não vou depender só do município, só do estado, né? Então, é esse o papel da federação, levar a possibilidade para as suas associações e as suas associações fazer com que os seus associados consigam crescer, consigam desenvolver. E a gente, muitas das vezes, não consegue, sem a ajuda do poder público, abrir as portas, Fábio. E vocês que têm o poder, conseguem abrir com mais facilidade. Então a gente entendeu, está utilizando essa ferramenta e tem funcionado muito bem, sabe? E é o que eu falo, a parceria tem que ser de mão dupla, Fábio. Então a gente espera caminhar aí no desenvolvimento ainda mais e mais, sabe? Nesse nosso estado, eu tenho falado isso muito para o Paulo, o estado precisa. Nós temos município aqui que rodoviária caindo, lá com a Maria Antônia lá, né? De Madeira, cara, sabe? O Fábio movimentou, saiu. Ianapu, aqui em Mosqueiro, poucas ações assim, sabe, que é feita e faz a diferença. Então, assim, se eu for listar, foi um monte de pequenas ações, Fábio, que tem que querer fazer. Se a pessoa, com pouco gesto, né, a gente consegue mudar a vida das pessoas, né? Então, é isso, pessoal, que a gente tinha para falar aqui, né, sobre a federação, né, e a gente sempre vai estar à disposição, né, André? O André que fica lá na nossa sede aqui em Belém, lá dentro da ACP, que está à disposição aí para atender a nossa equipe aqui, tá certo? E agora eu vou
aqui é tudo rápido. Vou passar para o Lúcio, que o Lúcio vai passar um pouco desse comitê, Fábio. A gente criou um comitê, 6 estados, lá pela ACB, eu e a Beth somos diretores desse comitê, e aí a gente dá esse suporte aqui para o norte do país, né? Um comitê muito importante aqui para a nossa região, inclusive o Pará, vem fazendo... Porque o que acontecia? As pessoas criavam as políticas públicas sustentável lá em Brasília e simplesmente decidir as nossas vidas. Não, nós estamos aqui, pô. A gente quer participar dessas discussões. Exatamente. Então, hoje a gente está presente lá, a gente participa e a nossa região tem que ser tratada diferente do norte, do sul do país, né? A gente tem que ser ouvido, a gente tem que ir para a mesa de discussão. Então, realmente, hoje o presidente é de Roraima, né? E a gente, todo mês a gente senta, discute as políticas públicas, que o Pará tem as suas particularidades, né? E, Fábio, fala um pouquinho, Fábio. É Lúcio. Fábio. Que o pessoal já me confunde com o Fábio Lúcio. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu quero cumprimentar aqui o dispositivo, em nome do meu amigo Mauro Baixo, diretor da CDM, e também cumprimentar o nosso deputado, que está sempre abrindo esse espaço, defendendo os interesses do setor produtivo, contribuindo para que a gente tenha realmente uma alavancagem de negócio e o desenvolvimento do nosso Estado. Eu vou falar de forma bem sucinta esta agenda que está sendo trabalhada pelo nosso sistema, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais, uma meta relativamente curta, até 2030, e o que é que nós vamos ter, eu vou avançar aqui porque quase não dá para ler. Nós trabalhamos agora uma trilha empresarial que tem 7 eixos. Esses 7 eixos vão ser apresentados melhor, eu vou deixar aqui o convite ao final da apresentação, mas o que é importante que todos saibam, o que faz uma associação comercial? Nós representamos o sistema associativo mais antigo do Brasil. A Associação Comercial do Pará é uma entidade que tem 206 anos de atividades. Então, muito antes do Pará ser república e de estar dentro da república, nós já estávamos aqui trabalhando. Passamos pela cabanagem, passamos por tantas e tantas crises que não dá para contar aqui ao longo de uma apresentação de menos de 10 minutos. Mas é uma instituição que tem ajudado a desenvolver aqui o Estado. E o que é que nós fazemos, efetivamente? Nós utilizamos o associativismo para fomentar o empreendedorismo e, através dele, está conectando empresas, estimulando negócios e trabalhando exaustivamente pela melhoria do ambiente de negócios. Como é que nós melhoramos o ambiente de negócio? Criando um conselho da mulher empresária para fomentar o empreendedorismo feminino, criando um conselho de jovens empresários para estimular a formação de novas lideranças, criando um conselho de câmaras setoriais para que cada setor possa estar apresentando suas demandas e, com isso, a gente possa ser mais efetivo no atendimento de soluções, capacitação, mantendo uma câmara de mediação e arbitragem. E com isso tudo está articulando com o poder público a elaboração de políticas públicas que sejam de interesse do setor produtivo. Eu vi há pouco a Eliana falando da questão do agronegócio. O agronegócio também está presente na ACP e é um setor que nós estimulamos porque acreditamos que é para o desenvolvimento do Brasil. Então, o que faz uma associação comercial é trabalhar efetivamente pelo desenvolvimento econômico do Estado e especificamente a que vocês têm aqui no Pará. É a segunda mais antiga do Brasil e é um orgulho aqui para o estado do Pará. Vocês vão encontrar poucas instituições que conseguiram ultrapassar a marca de 2 séculos de existência. E nós temos aqui no Pará e precisamos cada vez mais valorizar isso. E a Associação Comercial do Pará, através da presidente, desde o anúncio de que a COP seria aqui, se engajou, participou. Nós participamos do Capacita COP30 com várias outras instituições, colaborando na formação e na capacitação. Tivemos lá na CP vários encontros com Airbnb, Book, com o setor de turismo, que está aqui o Alex. Enfim, trabalhamos exaustivamente para que esse momento chegasse e também pudesse acontecer da melhor forma possível.
mas nós trabalhamos também na ACP e aproveitamos esse momento para reestruturar uma Câmara Setorial de Turismo, reestruturar a Câmara de Gastronomia e criar uma Câmara Setorial de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Se vocês visitarem o site da ACP hoje, tem muito material disponível. Vocês vão ver várias cartilhas de educação ambiental, de ODS, ESG, enfim. Porque nós acreditamos que através da educação ambiental nós vamos sensibilizar o empresário, vamos conscientizar sobre a importância, não só porque gera valor no produto, mas porque é uma necessidade para a sociedade. Cada vez mais pensar no planeta, pensar no meio ambiente e pensar também nas gerações futuras através do que nós estamos fazendo hoje. Então, o trabalho que vai ser apresentado na ACP, ele tem 7 eixos que eu não vou detalhar agora, mas focado numa trilha empresarial sustentável para que o nosso empresário possa aderir e possa cada vez mais estar dentro. E quem é o nosso empresário? A gente tem que lembrar que mais de 90% das empresas que nós temos são micro e pequenas empresas. É o MEI, é o pessoal que está realmente fazendo acontecer, mas ele está trocando o pneu do carro com ele em movimento. Então ele precisa pensar também em sustentabilidade, mas tem uma realidade completamente diferente da média e grande empresa. Então nosso desafio qual é? É levar de forma fácil, de forma acessível, uma trilha empresarial que esse empreendedor possa multiplicar dentro do seu negócio. E paralelo a isso, vamos estar também assinando, em parceria com a FACIAPA e com a CACB, o memorando que vai ser entregue agora durante a COP30. Então, eu quero deixar o convite para que todos estejam conosco. Não veio aqui o convite, mas na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, nós vamos ter um café da manhã, onde vamos receber a imprensa, vamos receber o empresariado e diversas autoridades para estar fazendo o lançamento oficial desse movimento que é em prol do setor produtivo, mas também que evidencia a importância desse momento que nós estamos vivendo aqui em Belém com a realização da COP30. Acho que a COP vai deixar vários legados. Tem o legado estruturante, tem a abertura das portas de Belém para o mundo. Nós não podemos agora dar um passo atrás. Então, daqui para frente, pensar como é que nós vamos fazer para continuar crescendo, continuar atraindo os olhos do mundo para Belém, não só com o setor empresarial, mas com tudo que está em torno dele. E isso passa necessariamente também pelo enquadramento do setor produtivo na sensibilização, na conscientização e na adesão de práticas sustentáveis. Então é esta mensagem que eu quero deixar para todos e lembrar que ano que vem nós teremos, deputado, a nossa feira para negócios. Então, dezembro nós voltamos com a agenda. Esse ano não foi possível fazer em função da COP, o hangar está ocupado, mas ano que vem nós vamos ter muita feira. Vamos ter novamente a FECOP aqui com o nosso presidente. Então vai ser um ano de muita movimentação para o setor produtivo e eu quero encerrar deixando o convite para que todos estejam conosco na próxima quarta-feira, 8h30, na sede da Associação Comercial do Pará. Muito obrigado. Bacana, né? Então é o pacto, né? Que vai ser quarta-feira, 8h30 da manhã. Estarei lá presente. Gente, finalizamos aqui o nosso quadro do setor produtivo. Gostaria de tirar uma foto virado com vocês. Posso? Então, por favor, vocês que vieram aqui, foram nossos convidados de qualquer um deles aqui, eu gostaria que vocês virassem para cá. Obrigado, meu amigo Valquimário. Vamos lá, gente, na Grisone. Obrigado, meu amigo Léo, da FACIAPA. Obrigado, meu amigo Lúcio, da ACP e da Confederação também, da FACIAPA. Muito obrigado, meu amigão das cooperativas do Brasil, aqui Pará. Lembrando que as cooperativas são internacionais também. FECOP Norte agora Pará também. A FECOP Norte agora está no Pará também, lógico. E meu amigo Mauro da CDM. Cadê o outro? Foi embora? Então eu agradeço a todos. Gente, vamos virar para lá, por favor? Cadê nosso pessoal da mídia aí? Vem para cá, ó. Vira para lá. Nós fica aqui em cima aqui, gente. Muda...